Olá a todos, bem-vindos de volta às Slow Talks. Eu sou a Bárbara Taborda e estou aqui para vos dar as melhores dicas para uma vida longa, saudável e feliz. E quem temos hoje como convidada, Sara Larcher, terapeuta transgeracional. Já estão vocês a perguntar-me o que é isto. Palavra difícil. Palavra difícil. Sara, obrigada por teres aceito o convite para partilhares aqui mais estas ferramentas incríveis para o nosso desenvolvimento pessoal e vamos começar por explicar o que é isto do transgeracional. Boa. Então, antes de mais, agradecer-te muito o convite. É um prazer estar aqui e dar voz a estes temas tão maravilhosos da consciência sistémica, da família. Todos pertencemos a uma família. Então, o que é isto do transgeracional? Para já dizer que esta terapia só tem palavras difíceis, não é? Transgeracional, psicogenealogia, mas assim, de forma muito simples, esta terapia pretende observar, no fundo, levar consciência sobre a família, porque todos nós, tu vens de uma família, tens um pai e uma mãe, eu tenho um pai e uma mãe, até podemos não conhecer, podemos estar tristes, zangados, ter sido adotados, mas na realidade fazemos parte de uma família materna, de uma família paterna. E então este olhar... Aliás, que está mesmo nas nossas células, em cada pedacinho da nossa pele, do nosso cabelo, mesmo. Quer queiram, quer gostem ou não gostem, temos pena. Exato. Mas nós somos o resultado deles. E isso é muito interessante, somos o resultado genético, o nosso ADN faz parte do ADN de ambos, mas a questão, e isso é que é a maravilha da terapia transgeracional, é que as emoções também passam de geração em geração. Isto há uma área da ciência que tem vindo a estudar. Emoções, sentimentos, eu não queria dizer sentimentos, emoções, gostos também? Gostos, portanto, todas as partes boas, também temos que referir que obviamente nós também herdamos tudo de bom, sou tão resiliente como a minha avó, sou tão determinada como a minha bisavó, és tão parecida com o teu pai, tudo isso passa, o legado positivo passa, mas o legado disfuncional, como se costuma chamar, esse também passa, como epigeneticamente é uma área da ciência que tem vindo a mostrar, é como se nós ficássemos com cicatrizes moleculares em cima do nosso ADN e que, por exemplo, podemos ter no nosso ADN uma dor vivida por uma bisavó, de quem não conhecemos a história e não sabemos como é que se chama, e isso estar no fundo registado e impactar em nós. nas minhas relações no meu dia-a-dia. Nós até estávamos a falar sobre isso antes de começarmos aqui a gravar, essa questão das lealdades, não é? Por causa de que eu sinto muito que há uma repetição constantemente de padrões, não é? Aqueles padrões que nós estamos sempre a repetir, quer no trabalho, nos relacionamentos amorosos, com os nossos pais, não é? Coisas que nós sentimos tipo quase como se fosse um karma, não é? Está-me sempre a acontecer, que karma, porque é que isto está sempre a acontecer da mesma forma igual? E então tu falavas que isto tinha a ver com uma questão das lealdades. Lealdades. O que é as lealdades? Há imensos fenómenos transgeracionais apaixonantes, as lealdades é um deles, e dizer-te que foi assim que eu cheguei a este mundo, portanto, cheguei pela vivência, não cheguei pela teoria, foi ao contrário, porque um dia olhei para a minha filha Maria, muito pequenina ainda, e consegui ver nos olhos dela uma tristeza que não me fazia sentido na história da vida dela. Eu ainda era muito pequenina, tinha uma vida normal, mas de certa forma eu vi tristeza nos olhos dela e revi a minha própria tristeza nela e lembro-me bem de sentir essa tristeza na minha mãe, sabes? E então isto é uma lealdade, é uma fidelidade, depois há muitos nomes, no fundo é uma ligação, é um fio emaranhado que nos liga umas às outras e que faz, por exemplo, voltando à minha história, e que fez que, se eu não tivesse feito este trabalho comigo, provavelmente a minha filha teria que repetir as nossas tristezas, que não eram delas, mas como eram minhas e do sistema dela, ela tinha que repetir. Há uma frase Mas como é que isso acontece? Há uma frase super bonita que é, não tem problema, que é, por exemplo, dizer assim: a minha mãe fala português, eu falo português, a minha mãe fala dor ou fala tristeza e eu falo dor, tristeza. Isto é mecanismos invisíveis, inconscientes. E porquê que se repete? Porque nós queremos ser leais aos nossos, é muito importante. O homem faz parte de uma tribo, sente-se seguro em tribo e então tem que ser leal. E vês isto, por exemplo, nas profissões. Imagina aqueles todos nós conhecemos naquelas famílias que têm uma profissão que vem... A minha família, posso falar, não é? Que somos quase todos licenciados em Direito, juízes ou advogados, e então significa que quem vem já tem quase essa projeção, tens que ser advogado. E imagina que a pessoa não é... Na realidade foi o meu caso, não é? Não é a missão da vida dela, não importa, tens que continuar, porque se não continuar estás a ser desleal. E desleal é-se excluído, deixas de pertencer e isso é muito doloroso.
E então, qual é o trabalho da consciência sistémica, como tu falavas do karma familiar? É algo que nós, como seres humanos, já sabemos há milénios que nós sabemos, há registros na Bíblia sobre isso, nas primeiras tradições xamânicas. Mas o interesse aqui da terapia transgeracional é dar-nos ferramentas para nós podermos fazer diferente, não é? E conseguem perceber exatamente qual é a realidade que a pessoa está a repetir? Sim. Ou que padrão é que a pessoa está a repetir? Sim, no fundo isto é um processo, isso é muito importante. Roma e Pavia não se fizeram num dia. Não. Eu e tu, nós individualmente, cada um de nós somos seres altamente complexos, somamos a isso 2 pais, os avós, os bisavós, e então é tudo um processo que provavelmente um dia tomamos o comprimidinho da consciência sistémica e começamos a trabalhar em nós e vamos trabalhar até partirmos para outra dimensão. E então sim, vamos trabalhando aos poucos, sabes? Take your time, cada um a seu tempo, e normalmente trabalha-se, imagina como o meu caso, não é? Foi assim que eu cheguei aqui, onde estou hoje em dia, através da tristeza que vi nos olhos da minha filha. E então o que é que eu fui fazer? Eu preciso e depois obviamente de outras coisas muito impactantes que foram acontecendo e que foram assim chamadas de atenção enormes. Eu acho que nós devemos fazer isto na vida, não é? Há uma coisa que me pesa na mochila, há um padrão que eu não entendo, ou aquelas pessoas que vão ter comigo e que dizem, eu não consigo entender, eu sempre detestei o feitio da minha mãe e eu estou cada vez mais parecida com ela, sabes? Esse é um clássico. Um clássico. Nós até andarmos, quantas vezes... A minha mãe, por exemplo, tinha a forma dela de ralhar connosco, fazia parte de mãe para filhos, mas eu sempre, enquanto filho, disse assim, quando for mãe, nunca hei de ser uma mãe assim. E às vezes os meus filhos estão a fazer um disparate, eu começo a ralhar com eles e digo, que horror, até parece que estou com a voz da minha mãe e tudo, a repetir igual. E eu fico assim tipo, oh my God, o que é que está aqui a acontecer? Porque isso, no fundo, como dizem os psicanalistas, isso é o teu esquema mental, não é? Nós trazemos para a relação com os nossos filhos os nossos esquemas mentais. É um copy, não é? É um copy e eu acho que é bonito que assim seja até, sim. Só que... Quer dizer, podemos transmutar, podemos transformar, podemos e devemos, e sobretudo naqueles legados que são disfuncionais, não é? Esses podem ser olhados. E portanto, imagina, vamos sentindo, há aqui assim um padrão, ou como tu dizias, os relacionamentos, caramba, porque é que eu repito, porque é que eu atraio para mim sempre o mesmo género de homens desde sempre? Ou porque é que eu sinto que nunca serei feliz no amor? Não é? Ou porque é que eu me sinto não pertencente na minha família, sempre me senti uma ovelha negra. Então é ir explorar. Quantas gerações para trás já pode vir essa realidade? Boa, essa é uma ótima pergunta. A psicogenealogia, que no fundo é uma área da psicologia que vem estudar estes fenómenos transgeracionais, diz que pelo menos espreitarmos 3 para trás de nós, portanto até aos bisavós. Obviamente, se conseguimos chegar até aos 3 avós, melhor ainda, mas a ideia é chegar como? Recolher factos, os factos são muito importantes, as datas de nascimento, as profissões, os hobbies, os nomes, isso é bonito, mas também as narrativas, por isso é que isto é a psicogenealogia e não é só genealogia, e as narrativas são, imagina, um facto, eu sei que a minha avó perdeu um filho, eu sei, isso fala-se até na família, ok, como é que se chamava esse bebê, quando é que ele partiu, pronto, são factos. Agora as narrativas, como é que a tua avó, como é que a avó elaborou aquilo, não é? Ela transformou a dor e o avô transformou a dor e que impacto é que esse filho teve para os irmãos? Os irmãos conseguiram transformar, isso é que é bonito, não é? É captarmos a psicohistória, não é só a história, mas também é a vertente emocional e psicológica de uma família e isso é tão enriquecedor. Eu tenho visto, tanto na minha história como nas pessoas que acompanham, que só o facto de estarmos disponíveis para perguntar a quem da família ainda esteja vivo, não é? Mais sobre as vivências, como é que foi, como é que viviam, em que condições, quais eram as condições sociais, quais eram as condições económicas, é muito importante. Muitos de nós tivemos, quer dizer, na história, não é avós que passaram fome, bisavós que passaram guerra fome. que houve no passado. Exato, as guerras, a Primeira Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra. E todos nós temos impressas essas sensações, não é? Das escassezes, do medo. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante porque nós temos impressa em nós as dores da família mais as dores coletivas. E as dores coletivas não podemos esquecer, nós temos obviamente uma história como país e mesmo que não tenhamos conhecido, não tenha havido guerra, pelo menos aqui em que Portugal se envolveu nos últimos anos, mas Portugal esteve envolvido em muitas guerras. E eu encontro muitas pessoas em consulta em que os pais ou os avós estiveram na guerra.
Quer dizer, e depois voltaram e obviamente que esses homens, na grande maioria, não puderam transformar as suas dores, as dores foram silenciadas. As famílias, é muito curioso que as famílias quando vêm ter comigo, o meu pai esteve na guerra, ou o meu avô esteve na guerra, eu pergunto, mas onde, em que sítio? Não sei. Sabes? É como se quase... Mas isso é muito engraçado e leva-nos a que, e eu falo... Eu fiz já um trabalho brutal, eu tenho a minha família até 500 anos para trás, tenho um trabalho brutal feito de família, porque tive a sorte, o meu avô próprio escreveu um livro que ofereceu ao Museu da Marinha, porque nós vimos de uma família de almirantes, com a história toda da família, portanto o espólio da nossa família foi oferecido ao Museu da Marinha e tudo, e então ele fez um livro com 500 anos de história da família, eu tenho tudo, as árvores todas, tudo, é incrível mesmo. Isso é um tesouro. Tenho imensa sorte. Mas depois a outra parte da família eu tive que explorar mais, mas aconteceu uma coisa super curiosa, que quando eu comecei a explorar aquilo caía-me tudo no colo. Eu acho que quando começamos a mexer, e as pessoas deviam fazer este exercício, o que tem que surgir, surge. Sim. Mas surge de uma forma que nós até temos assim, mas como é que esta informação chega assim? Pronto, isso é algo que eu acho super engraçado, mas até o que eu queria referir não era nada disto, era já eu com a mente a passarinhar, o que eu queria dizer era... O que eu me apercebi quando falava com os meus amigos sobre estas questões familiares é que a maioria pouco sabia da família, ou quase nada. Antigamente, na família, toda a gente sabia tudo sobre uns sobre os outros. Porquê? Porque também não havia televisão, não havia os telemóveis. O que é que a família fazia? Era reunir-se permanentemente. Não é? A família permanentemente era reunida. E as famílias viviam juntas, não é? Viviam juntas, viviam mais os isso. pais, mais os avós, mais os Quer dizer, bisavós. todos sabiam tudo sobre uns sobre os outros. É verdade. Eu tenho, a maior parte, muita gente nem sabe da avó, ou como é que era a tua avó, gostava de dançar, ria, qual era a comida favorita, sei lá, coisas, Sim. Estamos a falar do básico, É verdade. e as pessoas não sabem nada, não têm informação nenhuma, quanto mais do bisavô e do trisavô, e então sinto que a sociedade evoluiu para esse lugar. Então, se eu não sei nada sobre os meus antepassados, a verdadeira questão aqui é que eu pouco sei também sobre mim. Claro, e eu estou distante, não é? É quase como se eles não me fizessem falta e eu não pertencesse. Então é isso que eu ia dizer, e há pertença, não é? Quer dizer, Claro. então pertence aonde? Eu pertenço. Eu faço muito esse trabalho nos meus círculos, de perguntar às pessoas se conhecem, até onde é que conhecem, e normalmente as pessoas ficam ali nos pais, e até, portanto, nem sabem nada sobre os avós, então bisavós... Muitos sem saber os avós. Mas sabes, quando eu comecei a fazer a minha árvore, a minha mãe já tinha partiu quando eu era pequenina, mas eu própria sabia pouco sobre o meu pai. Portanto, eu sabia sobre o meu pai, obviamente, com quem convive, ainda é vivo, mas sobre a relação dele e a minha, as nossas vivências. Eu sabia muito pouco sobre os sonhos do meu pai, sobre aqueles que ele não pôde viver, sobre os seus amores, não é? Os pais são seres humanos. Claro, já passaram por um processo amores, todo como nós, não é? Tiveram tristezas e tiveram desgosto, Claro. e eu sabia muito E o que é que eles pouco. passaram? Mas imagina, quando nós nascemos, em que processo de vida é que eles estavam, não é? Isso é muito importante, isso é uma das temáticas, não posso dizer que seja a mais importante, mas é muito importante, que é o projeto de sentido estacional, é a nossa impressão digital. Quando nós nascemos, antes de sermos concebidos, há todo um projeto à nossa volta. Como assim? Conta-me Há uma isso. projeção, imagina, é importante sabermos em que contexto é que nascemos. Por exemplo, os nossos pais estavam juntos, fomos um bebé planeado. Não quer dizer que não tenhamos sido desejados, mas às vezes, sabes aquilo que... eu fui um acidente, as pessoas repetem, os próprios pais repetem. Exatamente. Ok, então se calhar não foi planeado e terá sido desejado. A família estava de acordo com aquele relacionamento dos pais, em que contexto social, económico, político é que os pais viviam, já estavam juntos, não estavam. Imagina os casos que há que as pessoas valorizam e isso faz parte da tua... Olha, imagina para uma criança que nasce e que os pais não estão juntos, estavas a dizer essa questão, e que há essa... É que nós realmente temos de ter muito cuidado com as palavras, e que há essa... Por exemplo, a mencionar, olha, foi um acidente, não foi planeado. Como é que esse ser cresce se acha que foi como um acidente? Como um acidente. Como é que ele se vai relacionar com as pessoas se tem aquilo completamente no subconsciente dele? Sabes que eu até acompanhei, há várias histórias, isso do acidente é muito A pessoa comum. vai se sentir sempre... Um acidente. E há até pessoas que replicam na história delas de vida acidentes. De automóvel, de carro, de vai, não sei o que, parte uma perna. Se calhar essa pessoa nunca se vai acidentes. sentir integrada.
E então, qual é o grande conselho para essa pessoa? É trabalhar nela, é saber, e isto sem julgamento. Sim. Nós somos seres humanos e os nossos pais também foram seres humanos, e então é sem julgamento, mas é saber o que é que acontecia naquele momento em que nós fomos concebidas, na cabeça dos nossos pais e da nossa família, para nós podermos entender mais sobre nós. E isso, muito antes de eu saber do transgeracional. É porque isso muda tudo, não é? Porque as pessoas às vezes crescem e têm essa sensação. E é o que tu estás a dizer, nós irmos atrás a esse momento, esse projeto que tu falas, não é? E perceber em que circunstâncias é que nós nascemos. Exato. E isso pode até, para além das lealdades, não é? Mas isso também nos pode vir aqui dar uma guideline da forma como nós nos sentimos socialmente. Sem dúvida. Sem muito dúvida. interessante. E porquê é que nós nunca nos lembramos desta parte? Porque nós não temos memórias conscientes, não é? Da concepção dentro da gestação, Claro não que temos memórias conscientes, e dos primeiros anos de vida também, então achamos que aquilo não é importante, mas aquilo é extraordinariamente importante. Há muitos anos atrás, sei lá, a minha filha Maria devia ter para aí 8, ela um dia eu estava longe ainda de onde estou hoje em dia, e ela fez-me uma observação que lá está ligada à tristeza dela, e ela dizia-me assim: eu tive uma vida tão boa. Sempre foi sensível esta minha filha, eu tive uma vida tão boa e sinto-me tão triste. E aquilo chocou-me, e eu pela primeira vez lembrei-me de uma coisa que eu nunca tinha ganho consciência nem explicado a ambas. Elas sabiam, obviamente, ambas as minhas filhas foram prematuras. Portanto, elas saem da minha barriga, são enfiadas numa incubadora, estão um mês cada uma a sobreviver. Desprotegidas, onde é que está a mãe, não é? Sem poder vê-las, porque também não fiquei bem. E então aquele contacto da mãe, o colo, o peito, não houve. Sabes? De repente então, cheguei ao mundo sozinha. Sim. É o sentimento de abandono, não é? Abandonada. Estou extraordinariamente abandonada. É verdade. E então, obviamente que eu fiz o que podia, se eu pudesse escolher, não tinha tido filhas prematuras, mas eu não posso escolher, mas então é importante eu passar isto às minhas filhas, a dizer, não, esse sentimento tem uma razão de ser, e tem que ser olhado, e claro que sim, não tiveram ao colinho da mãe e do pai, confortavelmente em casa durante um mês, tiveram numa incubadora cheia de picas e com sondas a comer, etc. E, portanto, o contexto é diferente. E isso é importante chamarmos à consciência. Nem imaginas as pessoas que chegam à minha consulta e dizem assim: eu sinto-me tão triste, não percebo porque. Então vamos ver casos. A minha mãe, quando estava grávida de mim, o meu pai morreu. Sabes? E nós, que temos esta ideia, para sobreviver, retiramos a emoção, tornamos-nos insensíveis, para não doer. Também é bom para sobrevivermos. Só que isto, uma mãe que está à espera de um bebê e que o marido morre, isto é uma violência enorme. Uma mãe que está à espera de um bebê que lhe morre a mãe dela. Sabes, o bebê sente isso tudo, estas dinâmicas vão para o bebê. E por isso é bom falarmos disto, sem medos, com muito amor, com muita bondade. A história foi o que foi, não podemos mudar essa história para trás, mas podemos mudar sim e ganhar perspectiva sobre aquilo que sentimos. Porque se calhar este bebê que a mãe teve um desgosto muito grande, também tem uma série de medos. Claro, imagina que se calhar nunca vai conseguir se relacionar com alguém porque sabe que mais cedo ou mais tarde pode perder essa pessoa. Claro. Então procura relacionamentos que já sabe, fugazes, que já sabe à partida que não vão perpetuar, não é? Por isso eu acho tão interessante, eu adoro consciências sistémicas, não esquece, porque isto tudo é brutal. Tem um sentido. É brutal, eu adoro a consciência sistémica, exatamente porque lá está atrás de uma consciência e uma observação. E traz a ti esse tal autoconhecimento, perceberes porque é que tu tens determinados padrões, porque é que quantas pessoas que pensam conscientemente, por exemplo, esta questão que estávamos a falar, que o mais queriam na vida dela era terem um relacionamento estável e feliz, mas depois estão sempre com relações fugazes. Exato. E não percebem que é o inconsciente que está a atrair essas relações por causa do tal mecanismo de defesa, não é? Para quê, não é? Esta é aquela pergunta muito boa para podermos abrir a nossa consciência, em vez de dizer porquê? Porquê que eu estou sempre a atrair homens que não me satisfazem? Não, para quê? Não é para quê? O que é que eu preciso de ver que ainda não vi? Só isto, ganharmos consciência, traz imensa leveza. A cura às vezes é só isso. Eu tenho imensos medos. Se a pessoa tomar a consciência, já quebra um padrão ou não? É assim, depende, não é? Pode ser que sim, pode ser que não. É importante, há padrões que estão muito enraizados, há padrões que vêm de geração em geração e temos que perceber que as coisas podem levar uma vida. Mas só o facto, eu estava a dizer, eu tenho imensos medos, e desde miúda, medos. E aquilo chateava-me um bocado, porque na família até diziam que eu era amedricas, etc. E hoje em dia, depois de ter estudado a história da minha família, para mim é claro, a minha mãe, 18 meses antes de eu nascer,
perdeu o meu irmão, um bebê, no parto. Portanto, imagina como é que foi a minha gravidez. Sempre com medo. Claro. Medo de tudo e mais alguma coisa. De tudo e mais alguma coisa. E portanto, sabes, eu quando Ficaste dou com essa por mim, impressão? eu fiquei, e a vida toda não consegui entender, e até me zangava comigo, assim, mas que raio, mas o que é isso? Eu tenho isso, tenho um medo da morte avassalador, que trabalho isso há anos e que estou um bocadinho melhor. Aliás, o meu caminho de ligação mais a esta área da espiritualidade vem desse meu medo, de ser tão insuportável. Imagina que aquilo me estava a prejudicar a minha vida. Coisas tipo, sei lá, de ir a conduzir, imagina, e vejo um caminhão que vem pelo espelho retrovisor e de ficar tipo, quase tipo com um ataque de ansiedade, só de perceber que vem coisa, atravessar uma ponte, às vezes ir um avião, sei lá, coisas completamente que podiam te evidenciar uma probabilidade de morte. E aquilo deixava-me, e eu às tantas disse, não, isto não está a ser normal já, esta... E eu acho que isso pode ter a ver também, porque, sei lá, a minha bisavó morreu muito nova, morreu com 31 anos, e eu acho que até desde essa altura, porque eu não era assim, eu era uma pessoa muito de aventura, sempre não tinha medo de nada. Não é? Comecei a trabalhar muito nova, abri a minha primeira empresa com 21 anos, era toda... Mas foi a partir dessa idade, por acaso depois, até quando tive a minha primeira filha, os filhos também nos vêm trazer esses medos, pronto. Mas foi exatamente mais ou menos quando, na mesma idade que a minha avó faleceu, tão nova, com 31 anos, que eu fiquei assim neste estado. Eu já pensei que, quer dizer, vim eu a perceber isto agora, não é? Agora, depois de fazer um trabalho, não é? De tentar perceber de onde é que vinha. Porque é uma coisa tão visceral. Visceral. Tudo o que é visceral. Aquilo que nós não entendemos, esse exemplo que tu deste é um exemplo clássico de que vamos olhar para trás, vamos olhar para a nossa história, sabe? Porque no fundo é como se o comum das pessoas da tua idade que vai no carro não tem esse medo visceral, e então se tu tens é porque há uma leitura, há uma história. E há talvez um dos maiores pesos no transgeracional são os lutos bloqueados, não elaborados, e uma morte de uma mãe, com certeza, aos 31 anos, é uma morte injustificada. Nenhum sistema do mundo consegue, nenhum sistema familiar do mundo consegue elaborar uma morte tão jovem, não é? E então o que é que as famílias fazem todas? Não, ainda foi terrível, porque ela morreu aos 31 anos, sem a filha, porque tinha-lhe sido retirada a filha. Portanto, tudo aquilo foi ali uma coisa super trágica, sabes? Sim. E eu sinto que isso foi uma coisa que ficou muito impressa. É a única explicação que eu consigo encontrar. E isso, tu estás a dizer dos teus mais ou menos 31 e 31 delas, sim. leva a um fenómeno transgeracional que bem, é incrível, que é o síndrome de aniversário. Que é o que nós estávamos a falar há bocado. Síndrome de aniversário. É isso, é de repente numa determinada idade, não precisa só de ser de idade, imagina, todos os natais, na minha família todos os natais morre alguém, síndrome de aniversário. Não é? No verão, nas férias de verão acontece alguma coisa, sendo de aniversário. No teu caso, eu estava até muito bem, era muito determinada e destemida e tal, não tinha medo de nada, e de repente chega a uma idade e a coisa muda dentro de mim. Estás a ser leal em síndrome de aniversário, estás a dizer assim, é como se no vosso inconsciente familiar de família tivesse registado que 31 anos é uma idade perigosíssima. Acontecem coisas terríveis aos 31 e então tu estás em alerta máximo, inconscientemente, sem fazeres ideia, porque pode-te acontecer alguma coisa, porque na realidade aconteceu à tua bisavó. E então está aí, e por isso qual é o trabalho sistémico? Número 1 é sabermos, e tu sempre que isso te volta a acontecer, pode ser que sim, pode ser que não, tu levares consciência a dizer, esta história não é minha, isto aconteceu a ti, querida bisavó, eu honro a tua história, eu lamento o sucedido, imagino que deva ter sido tão doloroso, mas a minha história é a minha história, eu sou a bisneta, eu sou a mais pequena, eu sigo o meu caminho leve e livre, é irmos repetindo de forma consistente este caminho, e depois obviamente que há outras técnicas, sei lá, por exemplo, honrar uma mãe que é afastada da filha e que depois morre com 31, isso é terrível, qualquer uma de nós pode empatizar com essa história, uma história terrível. Há então, histórias mesmo incríveis. É verdade. E então é isso, é tratares de ti, de certa forma, poderes também olhar para a dor que se calhar não foi chorada, que se calhar ficou encriptada, sabes? As famílias, quando é muito doloroso, metem numa cripta, num caixão, a dor, fecham, na tentativa de que aquilo nunca mais volte.
Só que essa cripta vai sendo passada às gerações seguintes. Mas como é que isso acontece? Porque eu gosto de fazer esta pergunta, que isto para vocês é terrível. Que é, como é que nós explicamos, porque isso é uma coisa energética, é uma coisa que foi vivenciada. Eu já dei por mim a fazer esta reflexão para comigo mesma, que é, da mesma forma que imaginas, tens os olhos da tua avó. Essas memórias, são essas memórias que nós trazemos impressas em nós? É assim, eu adoro essa pergunta, duas coisas, eu tenho a certeza que acontece, mas eu sou eu e qualquer pessoa que vá explorar. Sim, acreditamos em tudo e duvidamos de tudo, faz parte da vida. Exato, mas dizer-te uma coisa muito importante, a ciência, a epigenética está para aí há 15 anos a estudar isto. E então o que é que eles dizem? Dizem que há emoções que são tão fortes, stress, emoções, trauma que são tão fortes, que passam epigeneticamente. Não é uma alteração genética, é como se fosse um marcador somático em cima do nosso gene. Portanto, é como se tu pudesses ter no teu gene um marcador em cima da dor vivida daquela bisavó. E como é que os cientistas têm estudado isto? Têm que estudar 3 gerações, hoje em dia não se pode infligir dor, obviamente, então estudam com grandes crises da humanidade, geralmente o Holocausto. Então estudam avós que sobreviveram, os filhos e os netos, por exemplo, que sempre viveram em contextos comuns, como as crianças normais, e têm muito mais stress, muito maior propensão para a depressão do que outros meninos da mesma idade e comparáveis com as suas situações. E então o que é que a ciência tem visto? E genocídios do Ruanda também têm sido investigados, e com animais também, não é? E então a ideia é que efetivamente o trauma passa, a emoção passa, a dor passa. Portanto, digo eu, dizem os terapeutas, e começa a dizer a ciência. Já há dezenas de investigação científica nesse sentido, porque é muito evidente. E então a ciência diz isto e a ciência diz outra coisa absolutamente incrível, e ainda bem que eu posso estar aqui e que tantas nós podemos fazer este trabalho, tal como tu, é que nós temos esses marcadores somáticos, mas nós podemos, com trabalho de consciência, apagar esses marcadores somáticos. Portanto, nós podemos seguir vidas mais leves e mais livres com um trabalho de consciência. Podemos, o destino da nossa vida está nas nossas mãos. Sim, herdamos, mas podemos fazer diferente para a frente, para nós e para os nossos filhos. Eu acho que só por isso vale a pena todo este trabalho. Sara, podíamos estar aqui horas à conversa sobre este tema, não é? Horas. Pronto. O que é que tu podes aqui deixar de dicas às pessoas para elas começarem um bocadinho a explorar este caminho e perceberem que através deste caminho transgeracional e de conhecerem a sua família, de perceber que tipo de padrões é que podem estar a repetir, o que é que são as dores que têm que trabalhar, como é que a pessoa pode começar? Ok, isso é uma excelente pergunta. Para já nunca é tarde. Ok? Estamos sempre no tempo. E isso é maravilhoso. Depois é um processo, não nos podemos esquecer que tudo isto é um processo, não é feito do dia para a noite. Era bom que assim fosse, eu também adorava ter um comprimido para tomar e ter tudo resolvido. Era bom, assim não é. Mas não é. E então eu gosto muito de dizer, até uma querida amiga minha que um dia me falou disto, que é do TPC, o trabalho para casa que nós estávamos todos em miúdos, e então transformando agora, o que é que isto significa? Conhecer um bocadinho de teoria, só um bocadinho, ler alguma coisa, assistir a estes podcasts, já há tanta informação, para sabermos mais, para começarmos a abrir os horizontes. Prática do P, prática como recolher factos, recolher narrativas, fazer círculos, interessar, no fundo começar neste caminho interior, mas o C da consistência. É um caminho que um dia iniciamos e que consistentemente vamos fazendo ao longo da vida, e sabendo que a informação vai chegar até nós. Desde que nós comecemos a estar disponíveis, verdadeiramente de coração, nem precisamos dizer a ninguém, eu estou disponível para saber mais sobre a minha história, eu preciso de me libertar, eu desejo olhar para isso, a vida começa-nos a trazer essas informações da direita para a esquerda. Não é? Acontece, é mágico, incrível, é mágico. Aconteceu comigo, aconteceu contigo e aconteceu mágico. Provavelmente com tanta gente. Então mágico. É isso, é dizer assim, ok, eu estou disponível, e quase lançar assim perguntar à vida, olha, mostra-me lá o caminho, eu estou aqui com a minha intuição e de coração e de alma disponível, qual é o meu caminho? Para nós sabermos que é um processo, sabes? É uma caminhada.
mas é uma caminhada que nos liberta à medida que vamos caminhando, não é só daqui a uns anos que nos vamos sentir mais libertos. Como eu, a partir do momento que eu consegui entender que os meus medos afinal tinham uma justificação, de repente até acho carinhoso os meus medos, porque está uma justificação, caramba, não é? E então isso já por si já traz uma leveza. Já começa a trazer leveza, e então é isso. Prática, sabermos um bocadinho e depois prática e depois irmos consistentemente, ir sabendo mais. Olha, eu tenho já há muitos anos um livrinho da minha família e que sempre vou ter com as minhas tias, sempre não, mas muitas vezes levo o livrinho e vou fazendo perguntas para elas me contarem mais. Eu também faço isso hoje em dia. E é mesmo bom, vamos recolher essas narrativas, vamos usufruir das pessoas mais velhas que ainda cá estão e que nos podem passar essa mensagem. Vamos aproveitar, passar essa mensagem aos nossos filhos, para quem já tenha filhos, ou sobrinhos, ou primos mais novos, não é? Passar, porque no fundo a informação não é para nós somos um canal, nós somos uns continuadores, para baixo vai haver mais, não é? Descendentes, então que possamos... Eu penso imenso nisso, ainda a história do meu avô, que nos deixou esse legado todo ali escrito, em que eu vou lá, vejo as datas todas, as coincidências, e ele depois tem lá imensas notas escritas. Isso acho é de uma riqueza enorme. É mesmo, mas eu acho que nós temos esse dever, e até é engraçado, porque eu agora com esta mania, eu adoro este tema, então sempre que tenho uma reunião familiar, aquilo há ali 1 ou 2 horas que é a Bárbara a perguntadora. Eu massacres quando eu assim, como é que era a avó, como é que era assim? Mas é assim, ainda para aí há uns 2, 3 meses estava a almoçar com o meu pai e estava-lhe a fazer imensas perguntas da minha avó, que eu sempre adorei a minha avó, mas nunca vi a minha avó com uma mulher que um dia também tinha sido jovem. Depois como é que era a avó? Como é que era a avó antes de ser a mãe? Vocês sabem? Ai, nem imaginas, a tua avó sempre foi uma mulher super independente, as pessoas adoravam, não iam sempre pedir conselhos e não sei o quê, tu és tão parecida com ela, depois não sei, sabes? Coisas que eu nem me passariam pela cabeça. E criou ali, nesse dia, até jogava ao Benfica, e o meu pai é um benfiquista, daqueles ferrenhos, que não pode perder um jogo, e eu disse, e estava na hora do meu pai ir embora a ver o jogo. Eu disse, pronto pai, já sei que tens de ir embora, e ele, sabes filha, deixa estar o jogo, eu quero continuar esta conversa. E então foi tão giro, porque ficámos ali horas à conversa sobre pessoas que já nem cá estão, não é? Sobre o que é que elas tinham vivido, como é que tinha sido, como é que não sei o quê, como é que éramos parecidos, isto e aquilo. E isto aproxima as famílias. E eu acho que outra coisa muito importante que é, nós estávamos aqui a falar e eu estava a pensar que é honrarmos as nossas famílias. E lá está, mesmo que a vida nos deixe mais afastados e que nós não concordemos com o que eles acham ou deixam de estar, é assim, se eles não existissem nós não estávamos aqui. E acho que começar já com esse princípio já faz toda a diferença. É, e é isso que estavas a dizer, porque muitas vezes nós achamos que os mais velhos estão assim num pedestal lá bem afastado, assim quase como sumidades, mas na realidade os nossos avós, eu adorei os meus avós, mas eles tiveram as nossas idades. Totalmente. E tiveram os seus segredos, não é? E tiveram os seus sonhos não vividos, claro, os seus não ditos, e isso é importante extrair, não nos podemos esquecer que eles foram seres humanos, igual assim, as nossas hesitações, as nossas dúvidas, os nossos receios, eles também tiveram. Nós ficamos muito colados à imagem deles que nós concebemos já feitos, exato, não é? Mas não. Em avó, em mãe já crescida, e nós realmente não olhamos para isso. Achamos sempre, foi assim ou foi assado, e nem pensamos o que é que a pessoa estava a viver naquele momento, não é? Porque é que isto aconteceu? Exato, extrair a emoção. Há muitas pessoas que me dizem, a minha avó foi uma guerreira, separou-se do meu avô. E claro que sim, somos todas guerreiras, mas é importante captarmos a emoção. Como é que ela se sentiu naquele momento? E pôr no contexto, o que é que uma mulher naquela geração, o que é que era para uma mulher naquela geração se separar? Tinha uma série de implicações. Não é? Então, pormos-nos nos sapatinhos daquela avó que fez aquilo, porque não podemos estar a olhar, nós, com o nosso olhar do século XXI, para aquilo que aconteceu nas gerações anteriores, temos que contextualizar e devolver à emoção, por isso é que é a psico-história. É o lado emocional. Os factos são brutais e às vezes as pessoas dizem, isto é a noção que eu tenho, eu não tenho a certeza que seja verdade. Não faz mal, porque essa noção que está na família é o que ficou e é o que é passado. E então vamos também olhar para essa noção e não só para os factos rígidos, porque isto não é genealogia, é psico. Genealogia é o lado psicológico da história de uma família. Muito interessante. Eu adoro este trabalho. Apaixonante. Portanto, já sabem. Aqui depois debaixo agora ia dizer da live, hoje ainda estou em live, meu Deus, da TAC.
Fica aqui também o Instagram da Sara. Quem quiser pode, já sabe, manda mensagens, faz perguntas, tudo o que precisarem de saber, já sabem, está a um clique de distância. Um grande beijinho para todos. Sara, muito obrigada. Muito obrigada, e até breve, muito breve, muito breve. Obrigada a todos, um grande beijinho. Até à próxima talk.